Olá, queridas e queridos, eu sou a Lívia Chaves e hoje eu chego para mais uma reflexão sobre o tema confiar. E a carta de hoje, ela é a carta da participação do baralho do Zen do Osho. Então, o que é essa carta da participação? Se vocês observarem a imagem, ela tem a figura, né, de uma mão virada para cima e uma mão voltada para baixo. Então, para a gente também pensar sobre essa questão do dar e do receber. E quando a gente pensa sobre o tema confiar, sobre a confiança, essa é fundamental para que a gente possa dar algo, para que a gente possa se abrir para dar o nosso melhor para o outro. E também é fundamental para a gente confiar no outro para que a gente possa receber. Muitas vezes as relações ficam em desequilíbrio ou porque eu não confio no que o outro vai me dar, e aí eu quero controlar tudo e só eu dou, ou porque eu só quero receber aquilo do outro e não tenho confiança em mim mesma para me abrir para o outro. E também não confio no outro para eu me abrir, para eu dar alguma coisa para o outro. Então a gente vai percebendo que uma questão importante das relações, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, ele parte fundamentalmente dessa percepção da confiança. E aqui a gente olha para essa participação. E o que quer dizer também essa carta da participação? Ela traz a visão de que as partes juntas, elas formam um todo muito mais bonito do que você olhando para partes separadas. Porque a gente vê então um sistema. A gente vê aquilo ali funcionando em fluxo. Então é importante a gente olhar para essa parte da confiança e para além do eu confio em mim, eu não confio, mas assim, será que eu confio tanto a ponto de me abrir para o outro, a ponto de abrir algo importante para o outro, a ponto de virar e falar algo que é importante para mim, sabe? Ou será que eu vou cada vez mais me fechando, me fechando, me fechando nas relações e deixando as coisas todas para debaixo do tapete porque eu não confio na minha relação? E aqui eu tô falando de qualquer tipo de relação, tá? Porque eu não confio na minha relação, porque eu não confio no outro, na reação do outro, porque eu não confio em mim, porque eu... Enfim, então é importante a gente olhar o que falta para as nossas relações serem cada vez mais verdadeiras, mais autênticas, para que a gente possa se envolver totalmente e deixar que o outro, dar espaço para o outro também se envolver. Então, para isso tudo, eu preciso confiar. Eu preciso dar esse passo de confiança. E se a gente pensar, né, em diferentes contextos aqui, na vida amorosa, por exemplo, eu preciso, né, ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Eu preciso confiar no outro e confiar em mim mesma, né? Me abrir um pouco para o outro, observar as minhas vulnerabilidades e perceber o seguinte: será que eu me sinto tão segura nessa relação a ponto de estar em paz, de compartilhar as minhas vulnerabilidades, de confiar a essa pessoa o que eu sinto aqui dentro? Porque quando eu faço isso, é como se eu quebrasse um pouco mais da casca que eu tenho e deixasse o outro acessar mais a mim e também, né, poder acessar mais o outro. E a gente ter essa comunhão, esse todo, esse fluxo nessa relação. Então, é importante a gente perceber, porque a partir do momento também que eu me abro mais, que eu peço ajuda, ou que eu ofereço ajuda, eu começo a ter cada vez mais essa relação de cooperação, de colaboração com o outro. E aí, assim, eu comecei falando sobre, né, agora sobre a vida amorosa, mas ela se expande, esse conceito se expande para todas as relações. Para a relação com seus familiares, com amigos. Se a gente pensar num contexto do trabalho,
Como que é não confiar na pessoa que trabalha com você? Como que é o outro não confiar em você, no seu trabalho? Então, às vezes, a gente precisa falar mais, deixar um pouco mais claras as coisas. E tudo isso parte a partir da palavra que a gente tem como tema desse mês, que é a confiança, para a gente poder ter essa participação, essa colaboração, essa união, esse todo. E aí a gente vai pensando nesses contextos, nessa ideia de que o que mais que eu posso fazer para ter uma maior participação, para deixar o outro participar mais. Como que eu posso elevar o nível desse dar e receber? Porque às vezes a gente fica pensando o seguinte: eu recebi pouco, vou dar pouco, vou receber pouco, vou dar menos, vou dar menos, vou dar menos. E a relação, ela vai minando, ela vai empobrecendo. Como que eu posso fazer a minha relação crescer? A minha relação subir? Eu dou um pouco, recebo, e a gente tem essa união entre o dar e o receber. A gente se abre para o outro. E é muito comum, né, mulheres se colocarem nesse lugar, eu já falei isso aqui outras vezes, se colocar nesse lugar de que faz tudo, de que resolve tudo, de que não precisa do outro. E eu gosto muito da frase que diz: eu posso, né? Se eu precisar, eu posso resolver tudo. Mas eu não preciso, eu não quero. Mas para isso, para eu sair dessa sobrecarga que muitas vezes nós mulheres nos colocamos, os homens também se colocam em alguns momentos, em alguns contextos também, enfim, mas eu sei que essa é uma dor muito comum das mulheres. Então, quando eu me coloco nesse lugar de que eu vou fazer tudo, que eu quero resolver tudo, percebe a falta de confiança no outro? Percebe esse olhar de que eu só posso confiar no que eu faço? Então aqui vai um convite para todas as mulheres, principalmente as mães, já que estamos chegando num dia temático, a se abrirem um pouco mais para receber ajuda, para confiar no outro, para confiar no discernimento do outro, para confiar no poder de decisão do outro, para confiar na surpresa, nas surpresas que a vida pode trazer, sem precisar controlar tudo o tempo todo. Porque assim a gente consegue a participação de todos, porque eu me abro para receber o do outro, porque eu me abro para dar em equilíbrio, e assim eu consigo a participação. E como eu falei lá no início, o todo, ele é mais bonito do que a soma das partes. Porque quando a gente olha parte a parte, a gente não vê o fluxo, a energia, a gente não vê a beleza toda. Então fica esse convite para cada um e cada uma de vocês. Um beijo e até a próxima!